Olá, irmãos, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Rondinelli, participo do grupo de oração Jovem El Shaddai da cidade de Boituva e faço parte da equipe de formadores de pregação da Arquidiocese de Sorocaba. E nesse vídeo eu gostaria de trabalhar com vocês, de aprofundar com vocês o capítulo 9 da Carta de São Paulo aos Romanos. Nesse estudo bíblico que nós estamos fazendo, direcionados pela RCC Nacional, Renovação Carismática Católica Nacional do Brasil, e também já nesses vídeos, falar um pouco, trazer um pouco aqui para vocês desse capítulo 9, onde juntamente com o capítulo 10 e 11 faz parte de um contexto que Paulo diz sobre a restauração de Israel. Exclusivamente no capítulo 9, ele vem trazer para nós a situação de Israel, a situação do povo de Israel, falando explicitamente da rejeição que o povo de Israel tinha em relação a Cristo. Eles não acreditavam em Jesus. Vamos acompanhar aqui nas Sagradas Escrituras, Eu estou utilizando a Bíblia, com a tradução da versão Nova Jerusalém, e utilizei também como um apoio aí o livro, de Scott Hahn e Kurt Smith, a Carta de São Paulo aos Romanos. É um livro bem interessante, irmãos, bem rico mesmo, que nos auxilia a interpretar, a entender melhor essa Carta de São Paulo aos Romanos. Vamos dar início assim, através da palavra, Situação e salvação de Israel. Digo a verdade em Cristo, não minto, e disto me dá testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e dor incessante em meu coração. Quisera eu mesmo ser anátema, separado de Cristo, em favor de meus irmãos, de meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, aos quais pertence a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas, e dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Amém. Já no início, no versículo 1, Paulo ele vem dizer que ele diz a verdade e que ele não mente. Mas por que Paulo diz isso? Porque naquela época, irmãos, Paulo sugere que ele era acusado de indiferença com o povo de Israel. É como se eles dissessem que ele não se importava com o povo de Israel. E Paulo já vem dizer aqui que ele é inocente e que ele se importa. Tanto é que já no versículo 3 ele diz assim: quisera eu mesmo ser anátema, excluído, separado de Cristo. Anátema significa excluído, significa excomungado, afastado. Então ele fala assim que ele prefere ser excluído de Cristo, excluído da salvação, se em troca o povo de Israel fosse salvo. Olha que forte, irmãos. Paulo vem dizer que então que ele prefere ser excluído de Cristo para que o povo de Israel seja salvo. Irmãos, Moisés, lá no Antigo Testamento, ele faz algo semelhante, ele diz algo semelhante. Ele fala que ele prefere ser apagado do livro da vida para que o povo fosse salvo, para que o povo chegasse à terra prometida, o povo escolhido por Deus. Olha que rico, irmãos, nós podemos ver aqui. Já nos versículos 4 e 5, ele vem confirmar, ele vem frisar, ele vem reforçar que o povo de Israel é o povo eleito, que é o povo da bênção, o povo da graça, o povo que Deus escolheu para si. Então ele fala que eles pertencem à adoção filial, à glória, às alianças, à legislação, o culto das promessas, às quais pertencem os patriarcas. E ele finaliza no versículo 5, dizendo: Deus bendito pelos séculos. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade aqui na palavra, falando onde Paulo ele vem mostrar para nós que a palavra de Deus não falhou e não falha jamais. No versículo 6 diz assim: e não é que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos que descendem de Israel são Israel, como nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos, mas de Isaque sairá uma descendência que terá o seu nome. Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas são os filhos da promessa que são tidos como descendentes. Irmãos, o que Paulo quis dizer aqui? No versículo 6, ele vem dizer que nem todo Israel é Israel. Como assim? Paulo indica que o povo eleito
é um resto. Uma parcela desse povo de Israel separado por Deus. E não depende da etnia, mas sim da graça divina. Não dependia simplesmente que eles fizessem parte do povo de Israel, mas da graça, da escolha de Deus. Então, por isso que ele diz que nem todos Israel são Israel. Nem toda a nação de Israel é exatamente aquele povo que Deus escolheu para receber toda sorte de graças e bênçãos. Ele vem dizer isso nessa passagem. Porque esse resto é um resto da promessa. É um resto escolhido que não pode ser confundida com o Israel da carne. Nós temos que entender essa parte. Vamos dar continuidade nos escritos a partir do 9. Pois os termos da promessa são esses. Por esta época voltarei e Sara terá um filho. E não é só. Também Rebeca que conceberá de um só de Isaque nosso pai, quando ainda não havíamos nascido, e nada tinham feito de bem ou de mal, a fim de que ficasse firme a liberdade da escolha de Deus, dependendo não das obras, mas daquele que chama. Foi-lhe dito, maior servirá ao menor, conforme está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Irmãos, do versículo 7 ao 13, Paulo mostra que a seleção ou a exclusão divina veio antes do povo de Israel existir. Antes do povo existir, Deus já tinha selecionado, Deus já tinha escolhido quem seria esse resto. Quem que faria parte dessa escolha de graça. Ele cita as passagens de Gênesis 21, 12 e 25, 23, onde mostra que Deus fez uma escolha entre os filhos de Abraão. Deus escolheu Isaque ao invés de Ismael e Jacó ao invés de Esaú. Isso nos mostra que as escolhas e participação das bênçãos não necessariamente depende da descendência patriarcal, mas sim de um chamado, de uma escolha feita por Deus. Primeiramente vem um chamado, depende exatamente de um chamado de Deus. Então Deus, lá no versículo 8, ele diz que Ismael, e Esaú, Paulo diz assim que Deus ele escolheu Isaque e Jacó, mas no versículo 8 ele fala assim, Ismael e Esaú são filhos segundo a carne. Isaque e Jacó são os filhos da promessa. Vejam só, meus irmãos, que aqui Deus, ele escolheu Isaque e Jacó, Isaque, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaque, mas para dar continuidade na promessa, são filhos da promessa. No versículos 11 e 12, ele mostra que é aquele que chama, Deus é aquele que chama, Deus elege por meio de um chamado, o que não significa, irmãos, que ao escolher Isaque e Jacó, que Deus condenou Ismael e Esaú à perdição. Não significa, irmãos, que ao escolher alguns irmãos, talvez Deus tenha escolhido a mim e a você, enquanto há tantas outras pessoas que nós conhecemos aí e que não caminham conosco, não significa porque Deus tenha nos escolhido que nós somos melhores do que os outros ou que nós seremos salvos e eles não. Pelo contrário, Deus nos escolheu para que eu e você pudesse levar a boa nova de Cristo a esses irmãos que não o conhecem. Assim também, Deus fez no Antigo Testamento e faz agora. Então Deus separa um resto. Esse resto é para atingir o povo, atingir aqueles que ainda não o conhecem. Vamos dar continuidade, falando que é dessa escolha, onde Paulo nos faz essa pergunta. E ele mesmo nos dá a resposta, falando assim que Deus não é injusto. Deus não é injusto nas suas escolhas, porque às vezes nós podemos pensar, por que ele escolheu aquele, não este? Irmãos, é um mistério, mas aqui Paulo vem responder para nós. Vamos dar continuidade para que nós possamos entender. Deus não é injusto. Que diremos então? Que há injustiça por parte de Deus? De modo algum. Pois ele diz a Moisés, farei misericórdia a quem fizer misericórdia, e terei piedade de quem tiver piedade. Não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia. Com efeito, a Escritura diz ao faraó, eu te suscitei
precisamente para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja celebrado em toda a terra, de modo que ele faz misericórdia a quem quer e endurece a quem não quer. Dir-me-ás, então, por que ainda se queixa? Quem, com efeito, poderá resistir à sua vontade? Mas exatamente quem és tu, ó homem, para discutirdes com Deus? Acaso a obra dirá ao artífice: por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil? Ora, se Deus, querendo manifestar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, prontos para a perdição, a fim de que fosse conhecida a riqueza de sua glória, para com os vasos de misericórdia, preparados para a glória, isto é, para conosco que ele chamou não só dentre os judeus, mas também dentre as nações. Irmãos, vamos entender aqui, aonde Deus ele vem dizer que a escolha de Deus não é injusta, né? Paulo vem dizer que a escolha de Deus não é injusta, queridos irmãos. E aqui ele fala que ele fez misericórdia. Paulo cita as passagens do livro do Êxodo mostrando a misericórdia de Deus com o povo de Israel, mesmo após eles terem feito bezerro de ouro, abandonado a Deus. Deus, mesmo assim, fez misericórdia para com eles. Também em Êxodo 9,16, ele vem citar, né, que Deus permitiu a tirania do faraó para revelar o seu poder para o mundo. No versículo 18, diz assim: de modo que ele faz misericórdia a quem quer e endurece a quem quer. Olha só, irmãos, Deus endureceu o coração de Faraó. Ele diz, né, que ele suscitou, eu te suscitei. Vou endurecer o seu coração. Ele endureceu o coração do Faraó. Mas, irmãos, aqui Deus tratou Israel e o Faraó de formas diferentes. Israel ele tratou com misericórdia, enquanto ao Faraó ele endureceu o coração. E nós precisamos fazer aqui uma reflexão bem profunda em relação a esse endurecimento. O que ele quer dizer? Temos que entender que Deus age sempre para o bem do homem, mas o homem, por seu pecado, recusa conformar-se ao plano divino. Ele recusa Deus. Ele não aceita Deus. E isso torna, então, um endurecimento do seu coração. O endurecimento não faz a pessoa pecar. É um ato de disciplina aplicado àqueles que já apresentam resistência a Deus. Então aqui, irmãos, nós temos que entender que Deus, ao permitir que o faraó, com a sua tirania, fizesse coisas ruins, endureceu o seu coração. Aquilo quer dizer que o faraó, por conta dos seus próprios pecados, ele se condenou. Ele rejeitava a Deus. Ele não aceitou a Deus. Mesmo diante de todos os prodígios, de todos os milagres, né, apresentados por Moisés ali diante do faraó, ele não acreditou. Ele continuou com seu orgulho, ele não quis aceitar. Por isso que ele se perdeu. Por isso diz, o endurecimento não faz pecar. Pelo contrário, ele é uma forma que Deus encontrou, né, para aplicar uma correção, uma disciplina, mas para que a pessoa volte para Ele. Só que por conta dessa resistência a Deus, dos pecados, se torna difícil se autocondenar. Então seria mais ou menos isso. Então Deus não quer dizer aqui que Deus trabalha duas formas diferentes, falando assim, ele criou um homem bom e um homem ruim. Não, não é isso. Na verdade, Deus criou um homem só, né? Criou o homem para o bem, para o amor. Só que a dureza do nosso coração, a nossa resistência a Deus, muitas vezes nos coloca a perder. Assim ele faz mesmo essa alusão ao oleiro. Que ele, o oleiro, ele com o barro, né, com a massa ali do barro, ele faz a sua obra. Seja um vaso, seja um ornamento, mas ele faz ali sua obra. Vamos colocar um vaso. Mas ao fazer o vaso, ele pode
destinar esse vaso para um uso nobre ou para um uso vulgar, né? Mas ao mesmo tempo é tudo vaso. Só que aí o vaso não pode falar assim, mas por que você me fez assim? Assim nós também não podemos questionar a Deus. Dizendo assim, por que você me fez assim? Nós somos criatura. Deus é o Criador. Quando Paulo diz, faça a reflexão sobre o oleiro, ele mostra a autoridade, a liberdade de escolha de Deus. Só pertence a Deus. Deus nos criou. Nós somos criatura. Então nós não temos autoridade para questionar o Criador. Mas tem um porém aí, irmãos. O oleiro faz o vaso. E depois o destino do vaso é depois dele pronto. Assim Deus também conosco. Ele nos fez. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher. E aí são as nossas escolhas se nós vamos ser utilizados para uso nobre ou para um uso vil. Nossas escolhas vai dizer se nosso coração será endurecido ou agraciado, usado de misericórdia. Irmãos, é o nosso livre-arbítrio. São as nossas escolhas. Muitas vezes nós rejeitamos a Deus com as nossas escolhas e aí nós pecamos. E aí nós entramos nesses vasos de ira. O que seriam esses vasos de ira? São os vasos que rejeitaram o Evangelho e preparam a si mesmo para a destruição. Olha, irmãos, que forte. Os vasos de ira são esses vasos que são preparados para a destruição, mas preparados por si mesmos. São as nossas escolhas. Quando nós escolhemos viver sem Deus, nós estamos nos preparando para a destruição. Queridos irmãos, vamos ver aqui, a partir do versículo 25, falando um pouco mais sobre essa misericórdia de Deus, para que isso se torne ainda mais claro para nós. Vamos lá acompanhar o versículo 25. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo àquele que não é meu povo, e amada àquela que não é amada. E acontecerá que no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, lá serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías, por sua vez, proclama a respeito de Israel, mesmo que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, o resto é que será salvo, porque sem atraso, sem demora, o Senhor cumprirá sua palavra na terra. E ainda como Isaías havia predito, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse preservado um germe, teríamos ficado como Sodoma, teríamos ficado como Gomorra. Irmãos, aqui Paulo apresenta a misericórdia de Deus. Ao citar Oséias e Isaías, Paulo usa como suporte para o versículo 24 que nós lemos. Isto é, para conosco que ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre as nações. Aqui Paulo quer dizer que os gentios e uma parcela do povo de Israel, a parcela dos judeus, são os vasos da misericórdia. Olha só, a junção de dois povos, os gentios e uma parcela dos judeus. São os vasos da misericórdia. Oséias prevê a restauração de Israel para restabelecer a aliança. E Isaías descreve Deus salvando uma parte do povo de Israel, ao passo que pune o restante por suas transgressões. Irmãos, olha que interessante aqui. Ele diz que essa parcela são os vasos da misericórdia. Era essa escolha de Deus, Ele separou, mas Ele não condenou todo o resto. Pelo contrário, Deus separou esse resto, agraciou de bênçãos para que com esse resto Ele atinja também o restante que está nas transgressões. Então Ele vai corrigir esse povo, porque o interesse de Deus é que todos nós sejamos salvos. Deus não quer perder ninguém. Mas aqueles que estão com o coração endurecido têm uma dificuldade de aceitar a Deus. Então aquele que Ele conseguiu separar, que está com o coração aberto, Ele usa para alcançar aqueles que estão com o coração endurecido, irmãos. Olha que bênção para nós. Vamos ver aqui, vamos dar continuidade às razões da situação de Israel. Aqui a partir do versículo 30. Que diremos então? Que os gentios, sem procurar justiça, alcançaram a justiça. Isto é, a justiça pela fé. Ao passo que Israel, procurando a lei de justiça, não conseguiu a lei. E por quê? Porque não procurou pela fé, mas com
se as conseguisse pelas obras. Esbarraram na pedra de tropeço, conforme está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas quem nela crer não será confundido. Olha, irmãos, que interessante aqui. No versículo 31, vem dizer que os gentios alcançaram a justiça pela fé. Sem procurar a justiça pelas obras, eles alcançaram pela fé. Mas ao passo que Israel, procurando a lei, procurando justiça, pelas obras não encontrou. Como assim? Irmãos, nós temos que entender que a parte endurecida de Israel busca o objeto certo, que é a justiça, mas pelos meios errados. Nós encontramos a justiça não simplesmente pelas obras, sem fé, mas nós encontramos pela fé. Pela fé. Nós temos que crer em Deus. E aí nós teremos um encontro com a justiça. E aí sim as nossas obras terão efeito. Mas o povo de Israel, esse povo que está com o coração endurecido, ele procura somente pelas obras e se esquece da fé. Irmãos, nós podemos fazer um parênteses aqui, falando que muitas vezes, né, se a gente pegar aí a teologia da libertação, ela fala o quê? Das obras. Mas se esquece da fé, não vai alcançar a justiça. Então é importante nós entendermos aqui. E quando eles procuram somente pelas obras, sem a fé, sem acreditar em Cristo, e isso, por isso que nós falamos lá no início, que fala dessa rejeição do povo de Israel a Cristo, sem Cristo, eles tropeçam nessa pedra de tropeço. E quem é essa pedra de tropeço? O próprio Cristo. Então eles tropeçam, mas Paulo acredita que, mesmo tropeçando, eles não caíram ainda completamente. Mas ele tem esperança de que o povo se recobre o equilíbrio e acredite em Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Paulo ele tem essa esperança de que aqueles que estão com o coração endurecido, que tropeçaram, ainda não caíram completamente, mas que eles possam se reequilibrar e acreditar em Jesus. Porque somente em Jesus eles vão encontrar justiça, somente em Jesus eles vão encontrar Deus, encontrar paz. Irmãos, essa é a reflexão do capítulo 9 da carta de São Paulo aos Romanos. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a se aprofundar um pouco mais. Claro que a gente poderia ficar aqui por horas falando, né, dessa carta belíssima e desse versículo que tem muito a dizer para nós. Mas nesse vídeo, né, nesse pouco tempo, espero que você possa ter compreendido um pouco mais, né, e através do Espírito Santo, que ele possa mesmo esclarecer, possa mesmo fecundar o nosso coração e que principalmente nós possamos acreditar em Jesus, acreditar no Deus que nos salva e que nos liberta através do seu sangue redentor. Amém? Fiquem com Deus e que vocês possam aproveitar aí todo esse estudo da carta de São Paulo aos Romanos, uma carta belíssima, uma carta que nos leva cada vez mais para o coração de Deus. Amém.